Ou alguém de vocês aqui come só feijão ou só arroz? Acho que não, né? Tem alguém aí que come só feijão, hein? Levanta a mão. Bom, dentro de uma propriedade inicialmente, então vou começar para vocês o assunto, é o aproveitamento de espaço, tá? Então às vezes a pessoa não se toca que falta aproveitar espaço. O que é aproveitar espaço? Um exemplo, tu tem um corredor e tu tem 2 metros ao lado da tua estrada, seja de roça, seja da propriedade, não tem nada plantado, você só roça, né? Planta, qualquer coisa. Se não sabe o que plantar, planta o que dá bastante massa, caipiaçu. O gado vai passar ali e vai comer, não faz mal, não tinha nada, você está plantando, tá? Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença em uma propriedade produtiva ou não, tá? Então, nós podemos ter aqui 2 vizinhos, né? Esse vizinho aqui, às vezes, ele tem uma coisa linda e maravilhosa na propriedade e esse aqui não tem nada, né? É feio de olhar. Por quê? É uma cerca que divide o conhecimento, o não conhecimento, a motivação e atitude e não atitude. Isso faz a diferença entre vocês, o sucesso ou não. É apenas uma cerca, uma linha que divide a sua vida entre você ter sucesso na propriedade, na sua vida ou não. Então, para ter sucesso é conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui. Estão buscando conhecimento. Um dia de campo, às vezes, tem 8 pessoas. A gente vai, se movimenta, faz todo um trabalho, às vezes tem 8 pessoas. Então, hoje, nós temos a maior trava que nós temos na agricultura é a cultura. Né? As culturas, a tradição. Meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim. E às vezes a pessoa ela fica resistente a olhar o que está certo e o que está errado. Um exemplo para vocês, então, sobre o que está à mesa aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos o milho e nós temos a soja, tá? Farelo de soja, farelo de milho, tá? Pouca gente sabe sobre farelo de soja. 5 a 10% de proteína aqui. 40 a 48% de proteína. Então, hoje, se fala tanto, se ouve isso, proteína. Proteína, proteína, proteína. Um alimento, ele não é feito só de proteína. E o maior erro que tem é que as pessoas não entendem onde é que está a proteína. E a porcentagem da proteína é onde ela se encontra. Tá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho, usando o capiaçu, por exemplo, tá? Que é o que a gente vai conversar de tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dele, uma coisa nova. Não é que vocês têm que plantar, não é que vocês tenham que entender, mas ele é o meio que eu vou explicar para vocês algumas diferenças. Tá? A primeira coisa que as pessoas não entendem, esse copo aqui representa o capim picado. Tá? A primeira coisa que tem que entender é que o gado come é só isso aqui. O resto é água. Tá? Então, a matéria seca, que chama-se isso aqui, que é o que eu tiro a água fora, vai sobrar a matéria seca. Muita gente se ouve falar de matéria seca e não sabe o que é. A matéria seca ela é composta de várias coisas. Uma delas é a proteína. Né? E a proteína não é o mais importante, mas é muito importante. Né? Mas nós temos que pensar em todo o conjunto. Então, quando eu tiro toda a água, vai sobrar pouca coisa. No milho, por exemplo, vocês têm 30% a 35% de matéria seca. Ou seja, 70% é água. Né? Então, não adianta nós calcular a alimentação do gado pela matéria verde, pela matéria natural, chamada matéria natural. Nós temos que calcular sempre quanto que nós temos de matéria seca para entregar a matéria seca. Se nós falar em proteína, nós temos que pegar a matéria seca e traduzir ela em proteína. Eu vou explicar para vocês depois um pouquinho dessa matemática, para daí saber quanto de proteína eu estou dando. Mas eu tenho que ter um equilíbrio da proteína. Tem gente, por isso que eu digo, hoje na cultura se fala tanto em proteína, mas não sabe que a proteína tem que ter equilíbrio. Se eu tiver proteína aqui e energia aqui, vai aproveitar a parte mais baixa. Se eu tiver ao contrário, sempre vai aproveitar o de baixo. O ideal é que esteja energia e proteína equilibrados. Isso é uma dieta, que se fala hoje em dieta animal. Por isso que esse nome é novo e as pessoas não observam tanto. Isso faz a diferença daquele gado que engorda e cresce rápido, ou aquele gado que dá muito leite para aquele cara que não tem. Só conhecimento, não é muito dinheiro. Às vezes é mais barato você trabalhar certo do que você trabalhar errado. Tá? Bem assim. Então, quando nós entendemos matéria seca, tá? Vou pegar um exemplo para vocês, então, falando de capiaçu. O capiaçu, por exemplo, tá? Ele vai ter... Deixa eu ver aqui. Aqui é o contrário. Ele vai inverter. Ele vai ter matéria seca, por exemplo, alta, tá? E pouca proteína. Isso se fala muito, tá? Então eu tenho bastante matéria seca quando ele vai ficando mais velho e as pessoas falam que a proteína está baixando. Então, para vocês entenderem, eu estou usando apenas uma referência visual, tá? Então eu tenho lá atrás, lá nos 110 dias do capiaçu, eu vou ter
bastante matéria seca, 22,5 até 27, dependendo como é que você vai trabalhar ele, e sobrou só isso aqui de proteína. Ironicamente, se fala muito no Brasil sobre isso aqui. Capiaçu ele vai ter matéria seca de 5%, 95% de água, mas ele vai ter uma proteína de 9,7. Eu tenho bastante proteína. E a proteína vai cair e vai virar o pacote pequeno lá adiante. Só que não se fala em matemática disso, né? A matemática disso ela é um pouquinho diferente do que a gente pensar nessa diferença. Eu saio de uma proteína alta, de 9, e vou para uma proteína de 5,6. Parece que diminuiu, né? Mas tem que considerar que o capiaçu cresceu. Tem que considerar que o capiaçu enxugou. Então, esses 5,6 aqui que nós temos, então, de proteína, lá nos 110 dias, eles vão dar mais do que essa aqui. Essa aqui é matéria seca, a proteína está aqui. Do que essa aqui. Parece que eu estou falando mentira. A semana passada, no sábado passado, eu fiz um vídeo apresentando matemática sobre isso, né? Porque isso ninguém falou no Brasil até hoje, né? Então, o que acontece com o capiaçu? Conforme ele vai crescendo, e todas as plantas são iguais, tá? Tem umas que vão fibrar mais, isso é ruim, quando ela cria fibra, tá? Porque a fibra não vai digerir, mas no geral é isso. Então, tu vai crescendo a planta e ela vai ficando mais seca, mais enxuta, porque ela, quanto mais nova, ela tem muita água. Então, como você alimenta o gado, como eu falava no início, com a matéria seca, tá? Você precisa de matéria seca, você não precisa de água. Então, é bom dar capiaçu jovem? É bom, trata no coxo. Silagem não dá para fazer. Depois eu vou explicar para vocês também da silagem. Então, quando chega em 110 dias, dá para tratar no coxo? Não, já está um pouquinho tarde. Nós estamos falando daí já quase na silagem. Até 90 dias por aí você pode tratar no coxo. Só que cada vez mais que ele vai avançando na idade, a proteína vai aumentar, porque ela vai ter mais matéria seca. Embora que ela está descendo em porcentagem, mas você vai entregando mais. Então, na verdade, ao contrário do que vocês viram visualmente, na matemática, a proteína ela vai dobrar aos 110 dias. Ela vai aumentar em quantidade. Porque enxugou e o capim cresceu. Então, você tem muito mais capim e o capim enxugou. Embora que tu tenha só 5% da porcentagem, porque a porcentagem não é do todo. Ela é só sobre a matéria seca. Quando eu falo em proteína, eu tenho que pegar aqui e tirar só a proteína. A proteína, vamos dizer, é pontinho preto. Então, se eu tirar só a proteína, o resto aqui é outros elementos. Exemplo, tá? O nutriente, chamado NDT. É o nutriente que o gado vai aproveitar, tá? Então, esse nutriente, ele também vai subir ou descer. No capiaçu, um exemplo, ele vai diminuindo, tá? Mas, como ele diminui a porcentagem, igual que eu falei da proteína, ele vai aumentar em quantidade porque vai aumentar o capiaçu, tá? Todos os alimentos são iguais. Chega num ponto, lá por 120 dias, que ele vai começar a fibrar, criar fibra, tá? Então ele vai ficando velho. E tem gente hoje no Brasil que fala, por exemplo, vou cortar fora porque está muito velho. Não, você vai cortar um pedaço fora. Você corta ele mais alto, a fibra maior vai estar embaixo e em cima ele está mais jovem, como é o crescimento dele, né? Isso também, às vezes as pessoas não explicam isso, tá? Então você tem que saber aproveitar o material da forma certa, como você tem que aproveitar os espaços da propriedade da forma certa, tá? Então isso tudo faz a diferença numa propriedade. Quando eu pego, por exemplo, vou pegar o exemplo do capiaçu, que é o que a gente vai falar depois na aula prática, e eu faço uma silagem com 18%, tá? Ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ficar com uma fermentação errada e o gado não vai comer isso aqui, vai ficar preto. Por quê? Tem muita água. Ele não está no ponto. Eu tenho que corrigir, então eu vou ter que usar algum, principalmente nesse caso, um aditivo secante, ou eu tenho que murchar ele para ele chegar na matéria seca. Teste de matéria seca também nós vamos falar de tarde ali ao vivo, depois na aula prática. Quando eu faço ele certo, tá? Aqui tem um pouco de farelo junto para amarelar, porque ele já era de uma outra palestra. Ele vai ficar bonitinho, amarelinho, aquela silagem perfeita. Mas eu tenho que chegar pelo menos uns 22%, no mínimo, até 27%. Aí eu consigo chegar na matéria seca boa para silagem. Milho, 30, 35. Então não tem como você pensar que uma silagem você vai conseguir fazer com muita água. Não vai dar uma fermentação boa. Quando eu preciso aumentar a proteína do capiaçu, que a proteína dele é baixa, então 5,6 dá matéria seca, e o gado come matéria seca, né? Então a proteína componente ali dentro, eu tenho bastante proteína, mas ela não está na porcentagem certa. Então isso confunde um pouquinho os números. Se eu pegar esse cara aqui, que é o farelo de soja, ele tem 40 a 48%. Se eu pegar esse aqui, eu tenho pouca proteína e muito amido, tá? Então,
A gente tem que equilibrar, isso é o concentrado que vocês compram, de farelo concentrado, é essas misturas aqui. Quando eu tenho um alimento que nem o capersu, que ele não tem grão, eu tenho que colocar algum grão nele para ficar bom. A alimentação fica completa. Esse é o maior problema da pecuária leiteira ou de corte. As pessoas acham que um capim, algum cultivar é milagroso. Não, você tem que variar. Ou alguém de vocês aqui come só feijão ou só arroz? Acho que não, né? Tem alguém aí que come só feijão, hein? Levanta a mão. Não tem, né? Então, se nós não comemos só um alimento, o animal também. Não adianta eu pensar que eu vou dar só silagem de milho para o animal e vai dar certo. Não, eu tenho que complementar. O bom é que ele pasteje, né? Ele vai comer ali o capim que você planta, né? É bom que ele tenha quanto mais variação, melhor, ele vai ter mais saúde. Tendo mais saúde, ele ganha leite, ele ganha peso. Se ele não tem saúde, ele vai ficar se mantendo vivo. Sobrevivência. Ele entra em estado de sobrevivência. E aí ele não vai para frente. Então, aquilo que eu falar para vocês, aqui explicando, se eu tenho desequilíbrio, eu estou jogando, se eu tenho muita energia e pouca proteína, eu jogo essa energia toda fora porque eu só aproveito aqui embaixo. O nível de aproveitamento do animal sempre vai ser o menor. Então, eu tenho que equilibrar para que ele aproveite bem. Isso vai fazer a diferença dele ganhar 20 gramas por dia ou 400 gramas por dia. Alimentação. Então, a alimentação é o que mais precisa se entender hoje no Brasil.